exército encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa lida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. O sudoeste talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Nesse limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. No sudoeste talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Nesse limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Boa tarde a todos, com saudação ao público presente, à imprensa, aos telespectadores e internautas. Informo que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela internet, no site da Câmara, pelo canal 13 da TV a cabo e nos canais oficiais da Câmara, no Facebook, no YouTube e no Instagram, ficando disponível o arquivo gravado dessa transmissão no YouTube, além das tradicionais retransmissões no canal da TV a cabo. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 43ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 18ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Alexandre Dauage, Alexandre Zóio. Presente. Enfermeiro Alexandre. Anísio Perissetti, presente. Cícero Investigador. Presente. Éder Mota. Presente. Furna. Presente. Gil Carvalho. Guilherme Gonçalves. Presente. Roberto Tasca. Presente. Borjão. Presente. Nilce Garcia. Presente. Raquel Espada. Roberto Estopa. Presente. Santiago De Luca. Presente. Latinha. Presente. Senhor presidente, 14 vereadores presentes. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cícero, investigador. Senhor presidente, eu quero aqui pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento de José Luiz Moraes Pedro, falecido aos 40 anos de idade, na data do dia 8/12/2021, infecção generalizada. O José Luiz era funcionário da Tequinal, jovem, e infelizmente teve a sua vida interrompida, tragicamente, aí, por essa infecção. Externar a todos os seus familiares e amigos, todo o sentimento desta casa, que Deus conforte o coração de todos. Questão de ordem, vereador Guilherme. Pelo falecimento do Brendo Esteves, ele é filho de uma funcionária da SAI, Elizabeth Esteves. É uma perca que machucou muito todos os funcionários, porque todos têm um carinho muito grande com a Beth, como é carinhosamente conhecida. Então, quero deixar registrado aqui na casa o falecimento dele precoce. Mais algum pedido? Eu também quero
externar meus sentimentos em decorrência do falecimento do José Carlos Rabelo, o Butti. Trabalhava na Gráfica União, trabalhou em várias gráficas na cidade de Ourinhos. E também é um grande parceiro que faleceu no sábado, o Carlos Gomes Nogueira, o Carlão. Quero externar meus sentimentos à Soninha, sua esposa, ao secretário Fabiano, e dizer que é uma perda irreparável. Falamos na segunda-feira, vereador Furna, ficamos tempo conversando, até ficou de fazer uma visita nessa casa e perdemos no sábado. E atendendo a questão de ordem dos vereadores Cícero Investigador e Guilherme Gonçalves, com os profundos sentimentos dos membros dessa Casa de Leis, a todos os familiares e amigos dos estados munícipes, declaro um minuto de silêncio. Comunico que o expediente ficará reduzido a 30 minutos, contados do final da votação da ata, conforme artigo 214 do Regimento Interno, devido à apreciação em segundo turno do projeto de lei orçamentária, enquanto que a ordem do dia será reservada exclusivamente para a discussão e votação da matéria supra. Coloco em votação a ata da 42ª sessão ordinária. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovada. Informa aos senhores vereadores que está aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente com tema livre, que deverá ser realizada junto ao primeiro secretário. Para o uso da palavra na explicação pessoal, terceira parte da sessão, destinada à manifestação dos vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão no exercício do mandato, as inscrições deverão ser solicitadas à segunda secretária até o término do intervalo regimental ou, na sua ausência, até o início da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo dos ofícios recebidos, inclusive os de respostas a requerimentos. Expediente de terceiros, correspondências recebidas após a última sessão. Cópia do processo 37.979/2021, onde a Secretaria Municipal de Saúde conseguiu, junto à Prefeitura Municipal de Procuradoria do Município, resposta aos requerimentos 1791/2021 dos vereadores Gil Carvalho e Raquel Espada. Requerimento 1789/2021, oriundo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo deputado estadual Antônio da Rocha Carmo César, que registra voto de congratulação à população de Ourinhos pelo aniversário do município comemorado em 13 de dezembro. Requerimento 1914/2021, oriundo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado estadual Ricardo Madalena, que registra voto de congratulações à população de Ourinhos pelo aniversário no município comemorado em 13 de dezembro. Nota de apoio à Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Ribeirão Corrente, São Paulo, Adriana Alves de Oliveira, onde manifesta solidariedade aos procuradores João Paulo Pene e Guilherme do Carmo Miraglia
por ocasião dos fatos ocorridos na sessão de 29 de novembro de 2021. Nota de apoio do Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Andradina, São Paulo, Walter A. Bernegosi Júnior, onde manifesta solidariedade aos procuradores João Paulo Penha e Guilherme do Carmo Miraglia, por ocasião dos incidentes ocorridos nas duas últimas sessões, 41ª e 42ª. Nota de desagravo da professora Isaura Isolde de Melo Castanho, professora Isaura Isolde de Melo Castanho Oliveira, coordenadora do curso de Serviço Social da PUC São Paulo, em solidariedade à vereadora Roberta Estopa, pelos fatos ocorridos na 41ª e 42ª sessões ordinárias. Nota de apoio da Secretaria Estadual de Assuntos Institucionais do PT Paulista, em apoio incondicional à vereadora Roberta Estopa, em virtude dos acontecimentos na 41ª e 42ª sessões ordinárias. O ofício 58/2021 do deputado federal Arlindo Quinaglia, manifestando respeito e apoio à vereadora Roberta Estopa, por ocasião dos fatos ocorridos na sessão de 29 de novembro de 2021. O ofício 30 de 2021, gerências de compra da Superintendência de Água e Esgoto, que encaminha processos de compras de serviços referente ao mês de novembro de 2021. Nota de apoio da Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Pereira, São Paulo, Graziela Chagas Garcia, onde manifesta solidariedade aos procuradores João Paulo Penha e Guilherme do Carmo Miraglia, por ocasião do fato ocorrido na sessão de 29 de novembro de 2021. Nota de apoio da presidente do PT de Ourinhos, Antônia Amaral Júnior, Toninho do PT, em apoio e solidariedade à vereadora Roberta Estopa, em virtude dos fatos ocorridos na 41ª e 42ª sessões ordinárias. Nota de apoio do deputado estadual Emílio de Souza, em apoio e solidariedade à vereadora Roberta Estopa, pelos fatos ocorridos na 41ª e 42ª sessão ordinária. Senhor presidente, ofícios lidos. Os ofícios ficarão à disposição dos senhores vereadores e assessores na Secretaria da Casa. Também, após os despachos regimentais e processamentos de praxe da Secretaria e Departamento de Tecnologia da Informação, as respostas estarão disponíveis para consulta e impressão no site oficial da Câmara Municipal e, simultaneamente, em pasta compartilhada no gabinete parlamentar de cada vereador. Gostaria também de externar meus sentimentos em decorrência, há poucos minutos aí, do falecimento do cunhado da vereadora Raquel Espada, o Márcio Espada. Quero externar os sentimentos dessa casa, a vereadora Raquel, ao seu Washington também. Comunica aos senhores vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 104/2021, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei número 6.372, de 6 de outubro de 2017, que constitui o Conselho do Bem-Estar Animal de Ourinhos, CONBEA, e do Fundo Municipal do Bem-Estar Animal de Ourinhos, FUNBEA, a ele vinculado e da outras providências. Projeto de lei número 105/2021, procedente do prefeito municipal, que dispõe sobre o rebaixamento de guias no município de Ourinhos da outras providências. Projeto de lei complementar número 25/2021, oriundo do prefeito municipal, que dispõe sobre as regras para expedição de certidão de conformidade e de diretrizes e uso do solo, da apresentação, aprovação dos projetos de loteamento, de desmembramento, de unificação e de construção, da análise prévia, da expedição dos alvarás de demolição e habite-se e ocupe-se, da substituição de projetos, da anuência e do cancelamento de projeto e da outras providências. Projeto de lei complementar número 26/2021, de autoria do prefeito municipal, que regulamenta a outorga onerosa do direito de construir, nos termos do artigo 155 da Lei Complementar número 990, de 3 de julho de 2018, Plano Diretor do município de Ourinhos e da outras providências. Projeto de lei complementar número 27/2021,
de procedência do chefe do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder bônus por mérito aos servidores da educação lotados e em exercício nas escolas ou órgãos, unidades administrativas da Secretaria Municipal da Educação e da outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres, conforme determina o regimento interno dessa Casa. Solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação, emitidos aos projetos de lei números 82, 91, 92 e 93/2021, a emenda número 11/2021, parênteses, emenda número 01 modificativa ao projeto de lei número 82/2021, fecha parênteses, e aos projetos de decretos legislativos números 07, 08, 09 e 10/2021. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 82/2021 e respectiva emenda número 1 modificativa. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra de autoria do prefeito municipal e altera dispositivos da Lei 6.650, de 1 de junho de 2021, e dispõe sobre a criação do distintivo esplendor da Secretaria Municipal de Segurança Pública, do distintivo escudo, do brasão e da bandeira da Guarda Municipal de Ourinhos, bem como suas descrições heráldicas e da outras providências. A respectiva emenda modificativa de iniciativa dos vereadores Anísio Aparecido Felicete, Alexandre Florencio Dias e Éder Júlio Mota, não havendo nenhum óbice, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, em 9 de dezembro de 2021, Anísio Felicete, presidente e relator, enfermeiro Alexandre, vice-presidente, Éder Mota, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 91/2021, senhor presidente. Após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supla da iniciativa da vereadora Raquel Borges Espada, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Luiz Carlos Melchior, não havendo nenhum óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2021, Anísio Felicete, presidente e relator, enfermeiro Alexandre, vice-presidente, Éder Mota, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 92/2021. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supla da iniciativa do vereador José Roberto Tasca, que institui o acesso gratuito das pessoas idosas a partir de 60 anos às salas de exibição cinematográficas e teatros no município de Ourinhos e da outras providências. Não havendo nenhum óbice, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2021, Anísio Felicete, presidente e relator, enfermeiro Alexandre, vice-presidente, Éder Mota, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 93/2021. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra da iniciativa da vereadora Nilce Araújo Garcia, que regulamenta a atividade voluntária de protetores independentes e cuidadores de animais no município de Ourinhos e da outras providências. Não havendo nenhum óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2021, Anísio Felicete, presidente e relator, enfermeiro Alexandre, vice-presidente, Éder Mota, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo 7/2021, senhor presidente. Após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra da iniciativa do vereador Santiago de Lucas Ângelo e da vereadora Raquel Borges Espada,
que concede o título de cidadã oriense à senhora Rubenita Maria Leite Cardoso, pelos relevantes serviços prestados e importante participação na vida de tantos munícipes orienses, especialmente na vida de jovens que fizeram parte da AMOCIM, Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas. Não havendo nenhum óbice, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto que me foi dado a opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2021, Anísio Felicete, presidente e relator, enfermeiro Alexandre, vice-presidente, e Éder Mota, membro. Parecer do relator da Comissão Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo 8/2021, senhor presidente. Após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra de iniciativa dos vereadores Alexandre Araújo da UAGE e Cícero de Aquino, que concede o título de cidadão oriense ao deputado federal Marcos Pereira, não havendo nenhum óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto que me foi dado a opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2021, Anísio Felicete, presidente e relator, enfermeiro Alexandre, vice-presidente, e Éder Mota, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 9/2021. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supla de iniciativa do vereador Alexandre Araújo da UAGE, que institui o diploma comemorativo à OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 58ª subseção de Ourinhos, pelos 45 anos de atividades, atuando pelos direitos humanos e sociais por uma associação mais justa e igualitária, não havendo nem óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto que me foi dado a opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2021, Anísio Felicete, presidente e relator, enfermeiro Alexandre, vice-presidente, Éder Mota, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo 10/2021. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra de iniciativa do vereador Alexandre Araújo da UAGE, que institui o diploma comemorativo à Loja Maçônica União e Justiça 2, a ser otorgado à notável instituição pelo transcurso dos 75 anos de fundação em nosso município, não havendo nenhum óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2021, Anísio Felicete, presidente e relator, enfermeiro Alexandre, vice-presidente, Éder Mota, membro. Senhor presidente, todos os pareceres foram lidos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer com alteração da Comissão de Justiça e Redação emitidos ao projeto de lei número 94/2021. Parecer do relator da Comissão Justiça e Redação ao projeto de lei 94/2021. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, da iniciativa do vereador José Roberto Tasca, que dispõe sobre a contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras de licitação pública no município e da outras providências. Essa comissão observou ser necessária a supressão do artigo 3º, conforme orientação jurídica, por não respeitar o ato jurídico perfeito e o princípio de termos ret actum. Assim, desde que realizada a supressão apontada acima, declaro favorável o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2021, Anísio Felicete, presidente e relator, Alexandre, enfermeiro, vice-presidente, Éder Mota, membro. Senhor presidente, todos os pareceres foram lidos. Lido o parecer e por contar com a necessária supressão do artigo 3º do referido projeto, coloco em votação. Os que forem favoráveis ao parecer permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Os projetos cujos pareceres acabam de ser lidos poderão ser encaminhados às demais comissões desta casa ou serem inseridos na ordem do dia das próximas sessões.
Neste momento, faremos a apresentação das matérias relativas à 43ª sessão ordinária de 2021, nos termos preconizados pelo regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que proceda à apresentação dos requerimentos. Requerimentos de número 1880 a 1901/2021. Vereador Alexandre Zóio, 1901. Vereador Anísio Felicete, 1899 e 1900. Vereador Cícero Investigador, 1880, 1882, 1885 a 1888 e 1891. Gil Carvalho, 1889. Guilherme Gonçalves, 1890. Roberto Tasca, 1883. Borjão, 1892. Roberta do Enfrente, 1893 a 1897. Santiago de Lucas, 1899. Latinha, 1884. Senhor presidente, todos os requerimentos foram apresentados. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente, junto com os requerimentos apresentados na 42ª sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda à apresentação das indicações dessa sessão. Indicações de número 1460 a 1466. 1465, Alexandre Zóio. 1464 e 1466, Anísio Felicete. 1460, Cícero Investigador. 1462, 1463, Borjão. 1461, Latinha. Senhor presidente, todas as indicações foram apresentadas. As indicações que acabam de serem lidas serão encaminhadas a quem dê direito para as providências que solicitam. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das moções dessa sessão. Moção 456, de pesar pelo falecimento de Inara Thaís Bueno da Silva Castro, vereador Cícero Investigador. Moção 457, de pesar pelo falecimento do senhor José Carlos Rabelo, vereador Santiago de Luca. Moção 458, de congratulações à Associação Roupeiro Infantil Laura Vicuna. Associação Roupeiro Infantil Laura Vicuna, pelo belo trabalho social feito por voluntárias que dedicam seu tempo e com muita dedicação confeccionam pijamas infantis para serem doados para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Vereador Alexandre Zóio. Moção 459 de congratulações e aplausos a Gênios Esfirraria pelos mais de 15 anos servindo a população oriense. Vereador Roberto Tasca. Vereador Alexandre Zóio, moção 460, de congratulação à loja Blamerex pelos excelentes serviços prestados no município de Ourinhos. Moção 461, vereador Cícero Investigador Santiago de Luca, de congratulação ao senhor Sérgio Aparecido Moreira pelo ato de bravura que evitou que uma criança de 4 anos fosse atingida por um caminhão desgovernado. Moção 462, do vereador Furna do Beco da Bola, de congratulação ao professor Átila Castro da Silveira, que há mais de 42 anos dedica sua vida ao judô e há mais de 28 anos em nossa cidade, trazendo a raiz do esporte e sua cultura para a nossa população. Moção 463, vereador Guilherme Gonçalves, de repúdio ao canal Porta dos Fundos, pela estreia do polêmico especial de Natal 2021, em animação e dublagem do show humorístico, cujo tema do programa será Te Prego Lá Fora, que acontecerá em 15 de dezembro, exclusivamente no serviço de streaming Paramount. Moção 464, vereadora Raquel Espada, de congratulação e aplausos a professoras e aos alunos pela dedicação e comprometimento no curso básico de Língua Brasileira de Sinais, Libras, realizado entre os 6 de outubro a 9 de dezembro, promovido pela Câmara Municipal. Moção 465, vereador Furna do Beco da Bola, de congratulações ao Espetinho do Pavão, que há mais de 4 anos traz sabor, alegria e lazer para a população de Ourinhos. Moção 466, do vereador Cícero Investigador, de congratulação à ONG Arca da Fé Resgate Animal, da cidade de Bauru,
por socorrer um cavalo na cidade de Ourinho no dia 7 de dezembro. Senhor presidente, todas as moções foram lidas. As moções de congratulações e de repúdio lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas na forma regimental. Apresentadas as matérias, coloco em deliberação do plenário que a discussão e a votação dos requerimentos e das moções sejam feitos de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto, senhores vereadores, se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Questão de ordem, vereadora Roberta. Requerimento 1893. 1893, excelência. Sim. Mais algum pedido de destaque? Questão de ordem, vereador Guilherme. Queria que se confirmasse o número dos meus requerimentos. É um requerimento só. Questão de destaque, excelência. Isso, é o requerimento em relação à Secretaria de Comunicação. Não tem nenhuma. Sessão. Espera só um pouquinho. Para constar, Vossa Excelência está destacando o requerimento 1890. Questão de ordem, vereador Anísio. Destaca o requerimento 1899. 1899. Mais algum pedido de destaque? Não havendo mais pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos número 1860 a 1879/2021 e as moções números 437 a 442 e 447 a 455/2021, remanescentes da 42ª sessão ordinária, e os requerimentos números 1880 a 1901/2021 e as moções números 458 a 466/2021 da presente sessão. Está em discussão? Com a palavra, vereador Cícero, investigador. Senhor presidente, mais uma vez eu reiterei aqui através do requerimento 1880, onde eu solicito junto à Secretaria de Infraestrutura e Obras, quanto ao atendimento aos requerimentos 1418, 2021 e o número 49, 2020, nos quais eu requeri informação sobre providências pelo setor responsável da Prefeitura Municipal a respeito do imóvel localizado na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, ao lado do número 437, levando em consideração a resposta encaminhada a esta edilidade em 1º de junho de 2020 pela Secretaria Municipal de Governo. Senhor presidente, é incrível porque a gente recebe uma resposta, aguarda muito tempo por uma resposta, e quando a resposta chega, muitas vezes ela é encaminhada a um setor que não é o responsável em dirimir esse tipo de problema. Agora eu estou fazendo aqui ao setor de infraestrutura e obras, né? Por que, senhor presidente? Nós temos ali um imóvel abandonado na Jacinto Sá, já foi tema de discussão nessa casa, porque inclusive na frente funcionava um ponto de ônibus. Foi feita a retirada do ponto de ônibus porque foi alegado pela proprietária do imóvel que ela não conseguiria fazer a demolição, a limpeza do quintal, o terreno, tendo em vista ali se tratar de um ponto de ônibus e isso pudesse até onerá-la, né, em danificar esse ponto de ônibus e outras coisas mais. O ponto de ônibus foi retirado, senhor presidente, a população habitualmente continua frequentando o mesmo local e ela foi cercada, né, o proprietário tomou os cuidados de cercar esse imóvel com alumínio, né, alto ali, mas a estrutura que mais preocupa continua em pé. Senhor presidente, muita chuva, empoçamento de água, nós temos aí a possibilidade de criadouros de
de dengue, né? Mosquitos da dengue, escorpiões, porque trata-se de um local abandonado. Mais uma vez, senhor presidente, eu venho aqui, através do requerimento 1880/2021, né? Eu venho desde 2020 falando sobre esse assunto, esperar por definitivamente que a administração tome providências e a limpeza, né? Exigir do proprietário a limpeza daquele local. Senhor presidente, quero falar aqui a respeito de uma moção. A população de Ourinhos, senhor presidente, acompanhou semana passada, até mesmo no final da semana retrasada, o sofrimento de um animal, um cavalo, que foi aí, viralizou pelas redes sociais, né? Eu não poderia deixar, senhor presidente, de nessa noite, dessa sessão, de agradecer e homenagear a ONG Arca da Fé Resgate Animal da cidade de Bauru, por socorrer esse animal. Infelizmente, ele acabou falecendo, né? Não resistiu aí aos maus tratos, à forma como ele se encontrava. Mas, senhor presidente, o reconhecimento é o alimento da alma. E não tem como, nessa casa, a gente não falar da ONG Arca da Fé Resgate Animal e todos os seus voluntários. É nobre porque eles acreditam. E se acreditam, o único objetivo é fazer aquilo que eles têm por dedicação. Agradecer a todos os voluntários da Arca da Fé Resgate Animal pelo deslocamento à cidade de Ourinhos, por atender, né, a possibilidade de salvar esse animal. Não foi possível, mas a tentativa, o esforço dessa ONG merece todo o meu respeito, né? O respeito, espero poder contar com a assinatura de todos os vereadores da casa, para que a gente possa encaminhar aí a essa ONG o nosso reconhecimento por todo esse deslocamento e atenção dada a esse animal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Fim do horário do expediente, conforme o regimento interno. Questão de ordem, vereador Éder Júlio Mota. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência colocasse em deliberação do plenário. Pessoal, por favor. Gostaria que Vossa Excelência colocasse em deliberação do plenário a votação da supressão do horário regimental, por gentileza. Já visto que nós temos algumas coisas para ser debatidas na casa. Coloque em deliberação do plenário o pedido do vereador Éder Júlio Mota, o Mota, que solicita a supressão do intervalo regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Aceita pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Para cumprir o parágrafo 3º do artigo 118 do regimento interno, comunico aos senhores vereadores que o tempo de inscrição para explicação pessoal está encerrado. Solicita ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental, para darmos início à ordem do dia. Alexandre Zóio. Alexandre Zóio. Enfermeiro Alexandre. Anísio Felicete, presente. Cícero Investigador. Presente. Éder Mota. Presente. Turna. Presente. Gil Carvalho. Guilherme Gonçalves. Presente. Roberto Tasca. Borjão. Nilce Garcia. Presente. Raquel Espada. Roberto Estopa. Santiago De Luca. Presente. Latinha. Presente. Solicita ao primeiro secretário que seja consignada a presença do vereador Alexandre Zóio. Senhor presidente, 14 vereadores presentes. Havendo o número legal, estamos na ordem do dia e de imediato passamos à apreciação das matérias previamente pautadas. Coloque em segunda discussão a emenda número 01 aditiva, de autoria dos vereadores Fernando Rossini, Luiz Donizete Bengozzi e Alexandre Araújo Dauage, ao projeto de lei número 76/2021,
da iniciativa do senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ourinhos para o exercício de 2022 e dá outras providências, que acrescenta ao artigo 5º dispondo sobre as emendas individuais dos vereadores ao projeto de lei orçamentária anual, remunerando assim o atual artigo 5º do referido projeto para 6º. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em segundo turno. Coloco em segunda discussão a mensagem do senhor prefeito municipal ao projeto de lei número 76/2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ourinhos para o exercício de 2022 e dá outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado em segundo turno. Com as alterações da emenda e da mensagem aprovada, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 76/2021, da iniciativa do chefe do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ourinhos para o exercício de 2022 e dá outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado em segundo turno. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Vereadora Roberta Estopa. Com a palavra, a vereadora Roberta. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos, a todas aqui presentes. Eu vou falar brevemente sobre alguns requerimentos que a gente apresentou, aproveitar esse tempo, devido às sessões estarem mais curtas. Falar sobre o requerimento 1896, que a gente pede algumas explicações sobre algo que ocorreu no dia 4 de dezembro, ali no Parque Lívia Barreiro Simões Pinto, né, conhecido como Parque do Lago do Royal Park, né? E eu peço para o Ricardo, se possível, colocar as fotos das aves, dos bichos que a gente enviou. Ali o parque, o lago, ele tem animais. Eu estava conversando com a vereadora Nilce ainda antes, essas fotos são do Rafael. O parque ali ele tem muitos animais diferentes, animais que estão, né, se apropriando daquele espaço do parque, aproveitando a natureza. Não tem só os pássaros. Eu trouxe foto também de um jacaré que tem ali, tem os patos e outros bichos, né, que vivem ali nesse lugar. Só que no dia 4 de dezembro teve a inauguração acho que dos enfeites natalinos, da árvore de Natal, e aí tem um post até que eu enviei, se Ricardo, você puder pôr o post. Ali está falando da divulgação, que vai ter era inclusive no Facebook do prefeito municipal, que vai ter um show de luzes. Mas o que a gente recebeu dos moradores ali da região e que a gente viu, não foi só um show de luzes, o que já seria muito ruim para os animais. Porque essas luzes incomodam, assustam os pássaros, assustam os bichos que ali vivem, mas tiveram rojões. Aí eu mandei 2 vídeos. Gostaria que o Ricardo colocasse os vídeos dos rojões para a gente... Está sem som, Ricardo? É possível colocar o som? É porque no som do vídeo original... Recebendo vocês com respeito. Espero que vocês respeitem também a posição dos vereadores aí, por favor.
Ricardo, outro vídeo, os dois estavam com som, eu não ouvi aqui, não sei se vocês ouviram. Será que é possível? Para a gente ter uma dimensão de como foi alto o ruído, foi bem barulhento. Esse é o vídeo, né? Bom, enfim, acho que deu para ouvir um pouco. A gente mandou mais de um vídeo com som, alguns sem som, dá para ver toda a iluminação que foi nessa noite. E aí a gente vem novamente pedir o cumprimento das leis, né, tanto a municipal como a estadual, que proíbem a soltura de fogos de estampido, que fazem ruído, e devido às várias questões, né? Ali, naquele lugar em específico, os animais. Ali também é ao lado de um hospital, então para as pessoas que estão acamadas, em tratamento de saúde, é muito complicado. E ali é um bairro residencial, que tem crianças, tem idosos, tem os animais domésticos da casa das pessoas. Então, a gente recebeu de mais de um morador esses vídeos, fotos dessa noite. É muito complicado porque nós apresentamos o requerimento 1189 em agosto desse ano, pedindo, perguntando mesmo, né, quais são os canais de denúncia para fogos de estampido, como é que é feita a fiscalização. Entre toda uma resposta lá, o que ficou foi, né, a Secretaria de Meio Ambiente buscaria solução em caso de reclamação através dos diversos órgãos disponíveis no município, quais órgãos não está no requerimento, no âmbito de sua competência. Em relação à comercialização, armazenamento e transporte dos fogos, há setor específico para isso. Ou seja, né, de novo, a gente não tem uma resposta qualificada. Aí a vereadora Nilce apresentou o 1840 com essa questão também, né? Quais são, e você foi muito específica, né, Nilce? Quais são os canais de recebimento de denúncia? Aqui no que eu perguntei, ele não respondeu. Espero que o senhor venha com resposta para a gente poder pensar isso na frente parlamentar, né, Nilce, de proteção aos animais. A gente sabe o quanto isso é perigoso. O lago, o parque, ali conhecido como Parque do Royal Park, ele é uma área de preservação permanente. Então, o perigo de pegar fogo ali, assim, muito complicado a gente vê o executivo fazendo esse tipo de coisa. Para quem a gente denuncia, né? Então, fica aí a nossa indignação do mandato coletivo em frente, das diversas pessoas que pediram para que a gente falasse disso essa noite. Eu queria falar brevemente, a gente fez uma live segunda-feira passada, dia 6, que foi uma live sobre esporte inclusivo pela Comissão de Educação, Esporte e Cultura. O Ricardo já está pondo as fotos. A gente recebeu os para-atletas Leonardo Oliveira e Thaís Godoy. Os dois têm deficiência visual e eles falaram da história deles, como eles entraram no esporte e da importância do esporte na vida deles, né? Para a independência, para a saúde, para os cuidados, né? Para a autoestima. E a importância do incentivo de que todas as pessoas com deficiência que queiram praticar esporte, né? Que tenham essa possibilidade também. E aí, hoje, a gente reitera o requerimento 1243, que a gente pediu dados sobre as pessoas com deficiência visual no município. E a gente não teve resposta, então a gente está reiterando. E a gente incluiu um pedido aqui no requerimento, um pedido não, na verdade um considerando, né? Porque tem uma lei municipal, que é a Lei 5.103, de 2006. Ela está aqui na minha mão, essa lei, e ela fala sobre o quê? Né? Ela dispõe sobre a comunicação à Secretaria de Saúde, de nascimento, de crianças com deficiência visual e dá outras providências. Então, aqui fala que tem que ter um relatório, né, uma estatística, dados, né, uma comunicação para a Secretaria de Saúde das pessoas com deficiência visual. Então, a gente imagina que isso exista aqui em Ourinhos, essa forma de comunicação, e a gente pede que se responda ao nosso requerimento, né, quais são as dificuldades, para a gente poder pensar sobre políticas de inclusão para a pessoa com deficiência visual, porque isso não é uma demanda que a gente pegou do nada, né? Várias pessoas, incluindo mães de crianças com deficiência visual, nos procuraram para falar sobre as dificuldades de acesso a médico especializado, enfim, eles têm que ir para Jacarezinho. Então, essa é uma demanda popular, coletiva, né? E da população pensando na inclusão.
Tem mais 40 segundos. Tá, eu vou falar muito rápido. A gente hoje apresentou o requerimento 1894, que a gente trouxe um abaixo-assinado das pessoas que já fizeram 2 protocolos na prefeitura e nenhum dos 2 protocolos foram respondidos. Então, a gente apresenta o abaixo... Mais um minuto para Vossa Excelência concluir. Muito obrigada. Então, a gente apresenta o abaixo-assinado. Os protocolos são o 010-830 em 2017 e o 016-409 em 2018, pedindo lombofaixa ou redutor de velocidade ali perto da escola... Ai, desculpa, sumiu aqui o nome da escola. Dias Negrão, obrigada. Sumiu o nome. Da escola Dias Negrão, já é um pedido antigo, já tem algumas indicações feitas aqui por essa casa, ao pesquisar no site da Câmara, encontrei desse ano, de outros anos, ou seja, é uma demanda popular, coletiva, que outros vereadores já fizeram essa indicação, e hoje a gente apresenta um abaixo-assinado que foi organizado, feito pelos moradores ali da região. É isso, obrigada. Com a palavra, vereador Guilherme. Vai lá, irmão. Presidente, mesa, nobres pares, pessoas que nos acompanham pela rede social e hoje, em especial, a coleta em peso aqui. A SAI em peso aqui, além da coleta de lixo. E sabemos também de muitas pessoas da SAI que estão acompanhando pela rede social. É importante, presidente, respeitar a representatividade da coleta de lixo em Ourinhos. E quem fala aqui, nessa tribuna hoje, é alguém que passou por lá. Então, a população respeita a coleta de lixo a um ponto, presidente, de colocar dentro da Casa Legislativa alguém que estava pegando o lixo deles. Existe um respeito tão grande pela profissão, segunda maior profissão amada do país, lado a lado com os bombeiros. Um amor ao servir. Eu peço que a casa coloque algumas fotos, por gentileza. Presidente, pausadamente as fotos, por gentileza. Presidente, por trás de cada uniforme desse tem uma família. E isso precisa ser respeitado. A luta desses homens, presidente, não é por eles, é por quem está por trás deles, por quem depende do salário deles. Existe família. Pessoal, ó, é a última vez que eu vou pedir a colaboração de vocês. Senão, na próxima sessão, que vai ser muito importante, vai ficar restrita a entrada de vocês. Por favor,
Presidente, eu estou muito triste pela questão do prefeito estar administrando dessa maneira. A quem interessa vender a SAI? Todo mundo sabe, isso a cidade inteira sabe, e é muito importante trazer a população para o lado do funcionário, porque todo mundo sabe que a SAI sempre foi lucrativa. Isso não é escondido de ninguém. Presidente, o Lucas, hoje o prefeito, colocou um post nas redes sociais e eu vou estar lendo aqui, vou estar falando para a população cada coisa que ele colocou aqui, cada absurdo. Que os coletores de lixo tiveram mais de 48% de aumento na gestão do prefeito Lucas Pocai. Aí coloca aqui, presidente, que o salário do coletor foi para 1.593. Agora eu lhe pergunto, ele ganha mais de 14 mil? Quem é ele para falar de 1.593? Agora, se eu estiver falando demais aqui, faz uma pesquisa com a população e vê quem merece ganhar mais, se é ele ou o coletor. Aí o segundo aqui, que a SAI solicitou à prefeitura que retomasse o serviço de coleta de lixo da cidade. A SAI solicitou à prefeitura. Quem comanda a SAI foi a indicação dele. Que se o serviço, terceiro aqui, que se o serviço de coleta e limpeza da cidade continuar a ser realizado pela SAI, haverá um grande aumento na taxa de lixo. Quantas vezes o prefeito municipal veio nessa tribuna e falou que dinheiro tem, que faltava gestão? Então, presidente, tudo que ele pregava, ele está indo contra. Imaginem os senhores, se nós recebêssemos um documento aqui de 2 folhas, dizendo assim, ó, não vamos mais ser vereadores. A partir de agora, vamos ocupar outra função na prefeitura. Como nos sentiríamos com isso? Porque, veja bem, quando chegamos à casa, chegamos em forma de concurso. Enfrentamos mais de 200 candidatos que eram os nossos concorrentes. Assim também, os funcionários da SAI enfrentaram muitos concorrentes antes de se tornarem estatutário. E agora chega um papel aqui com 2 folhas. O prefeito falou essa semana sobre falta de intelecto, falta de intelecto. Aí chega um documento aqui com 2 folhas, sem o impacto orçamentário, nem da prefeitura e nem da SAI. Um dos piores projetos que eu vi na minha vida. Que moral ele tem para falar sobre intelectualidade, presidente? Então vamos ser transparentes com os pais de família. Existem, como eu disse, por trás do uniforme laranja e verde da SAI, existem pais, existem mães de família, tem muita gente que depende desse salário. Eles fizeram concurso para coletor de lixo domiciliar, não fizeram concurso para auxiliar de serviço geral, e todo mundo sabe, os outros funcionários da SAI também precisam abraçar a causa, que depois que a coleta for, a SAI inteira vai embora. Pode, tá gravado aqui, ó. Depois que a coleta for, a SAI inteira vai embora. Hoje a gente vê algumas pessoas que estão de função gratificada, que fica puxando o saco, e futuramente vai estar chorando. Vocês vão escutar depois, coletores, porque vocês não estão lutando só por vocês aqui não, vocês estão lutando aqui pela sobrevivência da SAI. E digo mais, vereador Cícero, a população que não abraçar a causa junto com os coletores vai pagar mais caro depois. A conta vai chegar. A conta vai chegar.
Você que está apoiando aí a privatização, a ida dos coletores para a prefeitura, para mudar a função deles, você vai sentir a diferença depois na sua conta. Quando terceirizar, você vai sentir a diferença. Então esse é o momento de luta. Esse é o momento de não deixar terceirizar, presidente. Agora de um outro assunto, presidente, que também está me incomodando bastante. Eu fui fazer uma fiscalização em um serviço público. Inclusive, presidente, um pedido do nobre colega Latinha. Chegando na residência da moça, falei para ela, por cordialidade, por também ser justo, que o pedido era do nobre colega vereador Latinha, ao qual tenho muita admiração. Presidente, mas o que me assustou foi a fala dela, de uma pessoa da prefeitura, que foi executar o serviço, e ele fala, presidente, como se fosse ele. Tem me incomodado isso, porque assim, a gente é eleito, vem trabalhar aqui no Legislativo, faz os requerimentos, escuta a população, e tem gente, presidente, que cargo de confiança, que não venceu a eleição, nomeado pelo prefeito, ele se dá como dono do serviço. Eu já acho errado, presidente, porque assim, perdeu a eleição, ele não poderia estar em cargo nenhum. Ele já não tem capacidade. Ele sabe quem sabe para quem que eu estou falando. Ele já... Um minuto, Vossa Excelência, conclui. Ele já não tem capacidade para estar nesse serviço. Ele não tem capacidade para estar nesse serviço. E agora, ele se intitular como se fosse ele... presidente, eu nem cheguei a comentar com o vereador Latinha esse caso. Eu não comentei com ele. Mas é assim, está acontecendo isso direto na prefeitura, os vereadores fazem o pedido, a pessoa que está de olho na vaga no Legislativo quer usar a máquina pública e o pedido do vereador para tirar proveito próprio. Isso é crime, isso está errado, e eu peço para toda a população, quando isso acontecer, comunicar a gente que a próxima vez que isso acontecer, a gente vai para cima, citando o nome aqui na tribuna. Era isso, presidente, obrigado. Com a palavra, vereador Cícero. Senhor presidente, permissão de fazer uso da palavra do assento. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, todos os funcionários, coletores da SAI, da coleta e também outros da água, no setor de água. Sejam sempre bem-vindos a esta casa, é um prazer tê-los conosco. Senhor presidente, eu quero aqui falar de um requerimento meu. Na verdade, esse requerimento é sobre a Praça do Centro Pop. Senhor presidente, eu fiz um requerimento solicitando melhor vigilância, que instalassem câmeras de vigilância lá. Isso aí em 7 de abril de 2021, houve resposta do setor dizendo que os contratos referentes à prestação de serviços de vídeo de monitoramento prevêem a instalação de câmeras de segurança em diversos pontos da cidade, principalmente aqueles voltados a áreas de interesse de segurança pública, sendo a maior parte deles indicado por policiais militares e civil, além, obviamente, dos próprios públicos, E fala também, senhor presidente, aqui, um dos trechos que me chamou bastante atenção, haja vista que há demandas para outros locais públicos de maior interesse. Fica muito difícil, senhor presidente, quando a gente discute maiores interesses. Maiores interesses é periferia. E a periferia é a menos valorizada no requisito câmeras de segurança. Com todo o respeito que tenho aqui pelo Major Sandro Luiz Zanardo, eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente, a resposta veio dia 3 de maio de 2021. Fica difícil para quem mora fora da cidade indicar o que é ponto sensível de segurança pública numa cidade, principalmente onde eu atuo como policial civil e moro há 57 anos. Dizer que esse ou aquele local requer maior atenção
denota-se pelo índice de criminalidade. Nessa praça, principalmente, senhor presidente, eu atendi um homicídio. Tive que recorrer a câmeras de segurança particulares das imediações para que nós pudéssemos identificar o autor, mais tarde prendê-lo e entregá-lo às mãos da justiça para que defina aí pelo seu crime. Tem as fotos para mim, por gentileza, Adriano? Senhor presidente, eu estive nessa praça, olha, a condição da praça é essa. E o que me chama bastante atenção é lá no fundo, próximo àqueles brinquedos. Brinquedos não, aqueles aparelhos de ginásticas, né, que é uma academia ao ar livre. Eu imagino aos senhores aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelo YouTube, alguém de vocês se sentirão seguros se a mãe de vocês, o pai de vocês, a irmã de vocês, a esposa ou o marido de vocês estivesse sentado em um daqueles aparelhos do lado de pessoas que não são residentes ali nas imediações? Qual dos senhores aqui se sentiria tranquilo? Será que quem administra a segurança pública de Ourinhos? Será que o prefeito municipal se sentiria seguro vendo alguém da família dele naquele local? Não, porque nem lá ele vai. Porque quem traz essa demanda para nós é a população que mora ali perto. Senhor presidente, eu parei para fazer essas fotos, eu inclusive estava na companhia do vereador Guilherme. O tempo em que nós paramos o meu carro, eu fui abordado ali por moradores de rua que vieram pedir dinheiro. Então, qualquer pessoa que for se sentar a um aparelho daquele ali, fatalmente será abordado. Então, se o meu pedido como vereador da cidade, atendendo uma demanda de munícipes que lá residem, não serve, eu faço um pedido em nome do Cícero, investigador policial civil. E de segurança pública eu entendo, com experiência da Polícia Militar, com experiência da Polícia Civil e com atendimento nessa praça em crime de homicídio. Então, senhor presidente, o que eu espero da administração pública é equidade entre os bairros nobres e a periferia. Critérios de escolha, quem merece melhor atenção é a periferia, não o bairro nobre. Um outro assunto que eu quero falar aqui, senhor presidente, é da sala de coleta de exame do postão. Senhor presidente, eu estive lá, semana retrasada, atendendo a solicitação de um munícipe que foi fazer uma coleta de sangue. Eu busquei nessa casa há 2 requerimentos de 2 vereadores da base, já solicitando esse cuidado. Senhor presidente, as salas ali de coleta, a princípio começa a chover no saguão de entrada. Salas de coleta, põe a foto para mim, por gentileza. A sala de coleta, senhor presidente, ar-condicionado jogado no canto, o teto completamente danificado. Olha lá o teto, chove. Quando chove aqui fora, chove mais lá dentro, locais aonde os funcionários vão atender. Dá uma paradinha, por gentileza, aí. Senhor presidente, os próprios funcionários trabalham em locais insalubres, não só pelo atendimento, pelo contato ou contágio de risco com qualquer outro paciente que lá busca um tratamento, mas o zelo, o cuidado que a administração deveria ter com os funcionários também não tem. Se torna ainda mais insalubre. Esse é um banheiro, senhor presidente. Eu cheguei, a porta do banheiro estava trancada. Pode tocar, por favor. No outro banheiro, cadeirante. Isso porque nós... Pode parar aí, por favor. Isso porque nós estamos o quê? Nós estamos num ano, né, de secretaria de inclusão e nem isso sensibilizou o prefeito. Fala em inclusão, um banheiro de cadeirante interditado. O que o prefeito fala não se escreve. É só propaganda. É fake. Ele pensa que as pessoas acreditam nessas imagens que ele coloca nas redes sociais. Isso já se tornou balela. O perfil dele é de fake news, né? Então, olhando aquele banheiro, senhor presidente, interditado, cadeirante não consegue utilizar. Se tiver um banheiro para uso, não entra a cadeira. Não tem como ter a mobilidade ali. Por incrível que pareça, eu não sei se você colocou, por gentileza, se tiver, coloca novamente. Tem um banheiro, um único banheiro, senhor presidente, o único banheiro de uso masculino e feminino dentro do postão. Entendeu? E senhor presidente, por incrível que pareça, um senhor chegou, questionou o banheiro, olha lá, eu fotografei o senhor pelas costas.
Ele pediu um banheiro para usar, a moça falou assim, tem aqueles que... Mas eu posso entrar no banheiro feminino? Ele entrou. Na sequência, 2 mulheres lá fora falaram, eu não uso esse banheiro, não tem como usar. Então essa é a gestão Lucas Pocai, que mais investe na saúde, em uma cidade de todos, né, um governo de todos, junto aí com uma Secretaria de Inclusão. Senhor presidente, eu não poderia também, só para falar o restante que me falta, deixar de acolher nesta casa os coletores e também os demais funcionários da SAI aqui presentes, temerosos, como foi muito bem dito, como foi muito bem explanado pelo vereador Guilherme, falou com conhecimento de causa, ele sabe o que é uma traseira de caminhão. Eu já perdi amigos, coletores, trabalhando na traseira de caminhão. Senhor presidente, uma das profissões que deveria receber o maior salário, porque faz o serviço que nenhum outro pseudo-inteligente teria coragem de fazer. Porque eu duvido que alguém de um nível social que diz que alguns vereadores dessa casa não têm intelectualidade para discutir determinados assuntos, consiga ter a humildade para poder fazer um trabalho de coleta de lixo. Lixo é problema do mundo. Para se trabalhar o lixo, senhor presidente, precisa ter vocação. E o que nós temos hoje nessa casa são coletores que brigam por aquele serviço que ninguém faria. Eles não terão o mesmo reconhecimento dentro da prefeitura. E a balela que se fala, que desses posts que ele falou aí, que até o Guilherme citou alguns, que vai ficar mais caro depois, realmente, que os coletores estiverem... Mais um minuto, Vossa Excelência, conclui. Obrigado, senhor presidente. Que os coletores estiverem na prefeitura se passarem. Eu espero que não passe, senhor presidente dessa casa, porque nós temos que levar em conta quem foi o vereador Lucas Pocai nessa casa. Defensor ferrenho para que não se fizesse a concessão, privatização da SAI. Defendeu interesses do pai dele nessa casa, do Crauri. Falavam que o pai dele queria fazer concessão, ele defendeu. O pai dele nunca teve interesse. Acusou o governo anterior de oposição, que seria o principal interessado. Ele mesmo fala. E quem seria o interessado é o prefeito atual. Quem que é o prefeito atual que nós temos hoje? Senhor presidente, o que eu sinto hoje é vergonha de ter um vereador nessa casa que defende uma causa, pensa de forma diferente e age diferente, porque ele leva para o executivo. Isso aqui foi um cenário de pura balela. Ele preparou nessa casa os pontos necessários, sucateando a SAI em todos os sentidos, sem qualquer investimento, para dizer que a única solução que nós temos é a concessão. Recentemente acabou de ser notificado novamente pela Secretaria do Meio Ambiente. Isso faz parte do jogo. Parte do jogo. No sacrifício daqueles que amam o que fazem e defendem o patrimônio da cidade de Ourinhos, que são os coletores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Nilce. Boa noite a todos. Eu quero falar, primeiro eu queria falar sobre a moção que o Cícero fez, o vereador, da ONG de Bauru, da Arca da Fé. Sim, nós ficamos gratos por eles terem vindo, né? Só que tem bastante coisa que as pessoas não sabem e eu gostaria de esclarecer. O cavalo, tem 2 veterinárias na Secretaria do Meio Ambiente, estavam cuidando desse cavalo, tá? Então, elas estavam indo lá, estavam fazendo os procedimentos. Claro que nós sabemos que nós não temos onde levar o cavalo em Ourinhos. Diante disso, o que aconteceu? Eu consultei também a doutora Isabel, ela disse que seria melhor até não mexer com ele, para ele ficar mais forte.
E eu comecei a trabalhar uma maneira de tirar esse animal de lá. E isso inclui dinheiro. Eu cuido de um cavalo há 2 anos, sai 450 mensais, para manter a baia, feno, ração, cuidados médicos, tá? E então a gente não tem essa condição. Mas eu consegui. No momento que eu consegui ajuda com uma doutora, advogada, e eu consegui um local para levar e também uma pessoa para cuidar, o que aconteceu? A gente chegou lá, eu sabia que o cavalo estava sendo cuidado lá. Quando cheguei lá, ele já estava sendo retirado, né? Eu agradeço. Quem levou, agradeço, porque cuidou deles, levaram para Bauru nessa ONG. Só que também não é justo a gente ver a postagem que Ourinhos não faz nada. Nós não temos onde levar, mas nós lutamos para salvar esse animal. Então, é muito triste a gente ver certas postagens denegrindo o nosso trabalho. E como se nós não nos importássemos. Nós não temos condições, eu estou falando por mim, enquanto não tiver um local apropriado, não tiver tudo correto, nós não temos onde levar. Só que a gente luta pelos animais. E tem aquelas pessoas que, em vez de ficar feliz porque o animal foi socorrido, mesmo que por uma ONG de fora, não, eles falam que aqui a gente não faz nada. Nós fazemos o que nós podemos, tá? E é muito feio isso, né? Pessoas que têm aí 6, 7 meses na proteção animal, entram só para denegrir, mas não dá um centavo, não ajuda, essa pessoa só ajudou tirando foto e depois reclamando do trabalho feito. Eu gostaria de falar que nós estamos trabalhando bastante na proteção animal, que é a minha bandeira, tá? Quando eu me candidatei, eu não disse que eu ia fazer nada mais além de lutar pelos animais. Eu gosto de lembrar isso sempre. Então, a gente está fazendo muita palestra, agora que o vírus está aí, né, menos problemas, o pessoal está podendo se encontrar. Então, a gente está fazendo palestra nas escolas, o mês passado eu fui no SESI, amanhã tem feirinha no SESI. Nós tivemos o Natal Pet, foi muito bacana o evento. Cada ano nós vamos fazer com mais atrativos e melhorias, mas a intenção são os animais, tá? Gostaria de falar também agora, final do ano, e pedir para as pessoas, para todas, que quando a gente quer respeito, a gente também tem que respeitar. Não adianta eu querer que me respeite se eu não respeito nada. Eu gostaria de pedir, por favor, não soltem rojões. As pessoas que querem respeitar, se o prefeito fez isso, ele está errado. Então, mas vocês também estão errados. Eu acho o seguinte, eu vou falar diretamente para o público que está em casa e para as pessoas que estiverem ouvindo, que não soltem rojões. Isso não é comemoração, é falta de respeito. Quem faz isso não respeita ninguém. Se a gente quer ser respeitado, primeira coisa, tem que respeitar. Se a gente não respeitar, nunca vão ser ouvidos. As pessoas, quando falam, quando pedem ajuda, tem que ter razão. Quando a gente quer ter razão, a gente tem que respeitar quem a gente está pedindo. Isso é para qualquer setor. Se você não respeita nada, não respeita um recinto, não respeita a rua, não respeita a tua cidade, não respeita nada, como que uma pessoa vai pedir respeito? Então, por favor, eu gostaria de pedir para quem assiste jogo de futebol, para quem comemora qualquer coisa, não soltem rojões, respeitem. É uma lei, existe uma lei que diz hoje que é proibido até fabricar no estado de São Paulo. É uma lei nova. Se ainda tem algum rojão, os comerciantes, vocês que ainda têm rojão, saibam que é proibido vender. Está aí para regularizar a secretaria que vai cuidar disso. É proibido vender, é proibido soltar rojão com estampido. É falta de respeito. É isso, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, informo aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 20 de dezembro de 2021, segunda-feira, às 17 horas. Agradeço muito a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.